Uma das formas narrativas mais produzidas pela literatura contemporânea é o conto, texto ficcional caracterizado por sua concisão, linearidade e unidade. Por ter extensão bem menor que a do romance, o conto trata de um único conflito, que deve ser caracterizado, desenvolvido e resolvido ao longo do texto. Nas linhas iniciais de Prenda de Anos, conto de Mia Couto, o narrador já apresenta ao leitor o acontecimento que estará diretamente relacionado ao foco do texto. Um pai dá uma pedrinha de presente à sua filha. Como esse gênero pode tratar de diversos temas, há contos policiais, românticos, de suspense, dentre outros. Os contos são publicados com mais frequência em livros, mas também podem circular em revistas. Além dos livros, em que contos de um só autor são publicados, são comuns as antologias, em que textos de diversos autores são reunidos tematicamente ou por sua qualidade. Nos últimos anos, tem se tornado frequente a publicação de contos em revistas eletrônicas ou blogs pessoais na internet. Os leitores de contos são aqueles que gostam de narrativas ficcionais, mas têm preferência por textos mais curtos. Por isso, o conto aparece em nossos dias como uma forma literária conveniente em um mundo em que o tempo para se dedicar às tarefas e ao lazer é cada vez mais curto. Para que um conto ganhe vida, um narrador em primeira ou terceira pessoa precisa contar uma história sobre acontecimentos vividos por personagens em um espaço e um tempo determinados. De modo geral, um conto começa pela introdução de uma situação estável, que é perturbada pelo surgimento de um conflito. A solução desse conflito, que é o ponto central da estrutura do conto, restabelece a ordem na narrativa. Todo texto narrativo tem um narrador, responsável por contar a história. O narrador estabelece o ponto de vista a partir do qual a história será contada, definindo o foco narrativo. Em Prenda de Anos, a opção do escritor foi o foco narrativo de terceira pessoa com um narrador onisciente. Um narrador em terceira pessoa não é uma personagem, pois não participa dos acontecimentos. Por ser onisciente, esse narrador revela não só o que acontece na história, mas também os sentimentos e pensamentos de cada personagem. As personagens são seres criados pelo autor para viver a história contada pelo narrador. Como o conto é uma narrativa mais curta do que o romance, o narrador informa ao leitor apenas as características das personagens que são necessárias e relevantes para a compreensão e a solução do conflito trabalhado. Espaço e tempo são elementos narrativos responsáveis por definir, para o leitor, o contexto no qual acontece a ação, o lugar em que ela se passa e sua duração. O espaço pode ser físico, quando diz respeito ao cenário exterior às personagens, ao lugar em que elas se encontram. Em Prenda de Anos, o único espaço físico caracterizado pelo narrador é o quarto da menina, um local onde há uma mesa e que é pouco iluminado. Há também o espaço interior psicológico, que revela os pensamentos e sentimentos das personagens. A relação entre o espaço físico e os aspectos psicológicos, morais e culturais das personagens define o clima em que a ação se desenvolve. Neste trecho,
O silêncio da menina, em dúvida sobre o valor do presente, e a penumbra do quarto se articulam e criam uma atmosfera única e significativa. A duração da ação apresentada constitui o tempo da narrativa. O tempo cronológico é definido pela apresentação dos fatos narrados na ordem em que acontecem. Quando as lembranças de uma personagem determinam o que é narrado, identificamos a ocorrência do tempo psicológico. No conto analisado, o conflito, resolvido mais tarde com a intervenção do pai, é desencadeado por uma lembrança da menina. Os contos, como os demais textos literários, são marcados por um cuidadoso trabalho do autor com as palavras para criar imagens significativas que favorecerão a elaboração de ricas representações mentais pelo leitor. A palavra crônica está associada à palavra grega chronos, que significa tempo. Os primeiros cronistas relatavam acontecimentos históricos relacionados ao período das explorações marítimas e grandes descobrimentos. A função dos cronistas era registrar e relatar fatos de forma organizada e em ordem cronológica. A crônica contemporânea é um gênero que se consolidou por volta do século XIX com o desenvolvimento da imprensa. Nessa época, os cronistas registravam a vida social, política e cotidiana, publicando textos em jornais e revistas. Grandes escritores destacaram-se como cronistas, estreitando a relação da crônica com a literatura. Atualmente, a crônica é um gênero que circula na esfera jornalística, em jornais, revistas e portais da internet. O perfil do leitor de crônicas varia de acordo com as características dos veículos nos quais elas circulam. Varia também de acordo com a natureza dos assuntos abordados. Crônicas publicadas em jornais diários têm como público-alvo um leitor de perfil mais genérico, amplo. Já as crônicas de publicações específicas visam leitores com interesses relacionados às temáticas abordadas em cada publicação. Apesar de não seguir um padrão estrutural fixo, a crônica apresenta algumas características adotadas pela maioria dos cronistas. O ponto de partida da crônica é uma observação de caráter pessoal. A cronista relata os fatos de forma original sob diferentes ângulos. A crônica é subjetiva, opinativa e pessoal. Os detalhes observados se ampliam, envolvendo o leitor nas reflexões. A linguagem utilizada mescla estruturas da escrita com estruturas da oralidade. O cronista escreve como se conversasse com os leitores. Notícia é o registro objetivo de fatos de interesse público. Sua finalidade
é informar os acontecimentos que afetam a vida política, econômica e cultural da sociedade. Ela deve ser escrita de modo imparcial, isto é, sem a opinião do autor. Sua linguagem deve ser simples, direta e adequada às regras do português escrito. As notícias são transmitidas de diferentes maneiras conforme o meio em que circulam. Quando escritas para um site, por exemplo, elas geralmente são mais curtas e têm menos informações do que aquelas redigidas para um jornal impresso. Isso porque as notícias de sites costumam ser divulgadas logo após a ocorrência dos fatos. Por isso, não há tempo suficiente para uma apuração rigorosa. À medida que surgem novas informações, os textos das notícias vão sendo atualizados nos sites. Já nos jornais impressos, as notícias costumam ser mais extensas e detalhadas, pois o tempo para apurar os fatos e redigir o texto é maior. Como as principais notícias são de interesse geral, é difícil precisar o perfil do leitor de jornais. É preciso lembrar, porém, que os jornais costumam ter várias seções e cadernos voltados para leitores específicos. Os cadernos de esporte e de economia, por exemplo, atraem leitores interessados por esses assuntos. Em uma notícia, é essencial que as principais informações sejam facilmente identificadas pelo leitor. Para isso, ela deve ser redigida de acordo com uma estrutura previamente determinada. O título é parte fundamental dessa estrutura, pois deve atrair a atenção do leitor para o fato noticiado. Logo abaixo do título está o subtítulo, breve enunciado que sintetiza o aspecto principal da notícia. O primeiro parágrafo é chamado de lead. Ele deve apresentar as informações mais relevantes da notícia. Para isso, deve responder às questões: o que, quem e quando. Nos demais parágrafos, o leitor acompanha o desenvolvimento e a articulação das informações apresentadas no lead. O texto da notícia deve ser escrito com base na técnica da pirâmide invertida. O objetivo é apresentar as informações em ordem decrescente de importância, de modo que a leitura dos parágrafos iniciais ofereça os principais fatos ao leitor. A analogia com uma pirâmide invertida se deve a essa organização das informações. Textos que apresentam a opinião de alguém sobre questões relevantes são comuns em jornais e revistas. São os chamados artigos de opinião, gênero de texto jornalístico de natureza argumentativa em que o articulista, aquele que assina o texto, apresenta seu ponto de vista sobre algum assunto relevante de caráter político, social ou cultural, por exemplo. Além de aparecer em jornais e revistas, as colunas assinadas com artigos de opinião são também encontradas em portais de notícias da internet. Os leitores desse tipo de texto geralmente têm o mesmo perfil dos leitores das publicações em que esses textos circulam. No entanto, pode-se formar um público que, por ter opinião alinhada à do articulista ou gostar de seu estilo, acompanha sempre seus textos. A estrutura do artigo de opinião deve cumprir o objetivo de convencer o leitor de que a posição defendida pelo articulista é a correta. O título
já indica ao leitor o assunto abordado no texto. O subtítulo, que pode ser um pequeno fragmento do texto ou um intertítulo, é apresentado em destaque para explicitar o ponto de vista defendido ou um juízo de valor do autor. Os parágrafos iniciais apresentam uma contextualização do assunto e alguns comentários do autor, entre parênteses. Ao elencar casos semelhantes, o autor inicia sua análise com o uso de palavras que expressam juízo de valor e de explicações psicológicas para o comportamento analisado. Para construir a argumentação que sustentará a conclusão, o autor cita autores de estudos sobre psicologia do trânsito com o objetivo de fundamentar sua opinião. Ao posicionar-se criticamente com relação ao perfil de motorista perigoso do estudo citado, o autor encaminha a explicitação da sua conclusão no parágrafo seguinte. No parágrafo final, após a conclusão da análise, o autor retoma a questão discutida no artigo para reafirmar sua posição com relação à morte da ciclista. Em virtude do caráter subjetivo dos artigos de opinião, os pronomes e verbos usados nesses textos costumam estar na primeira pessoa do singular. Tanto o veículo em que o artigo é publicado, como o perfil dos leitores definem o grau de formalidade da linguagem, mas, em geral, ela deve ser adequada à variedade escrita de prestígio da língua portuguesa. A resenha é um gênero discursivo em que a apresentação das características essenciais de uma determinada produção cultural, como uma peça de teatro, um livro ou um show de música, está associada a comentários críticos sobre a sua qualidade. Assim, além de descrever resumidamente uma obra, o autor de uma resenha apresenta juízos de valor que qualificam ou desqualificam a obra analisada. Tais juízos de valor devem ser acompanhados de argumentos que os sustentem, o que caracteriza as resenhas como textos argumentativos. É muito comum encontrarmos resenhas em meios de comunicação direcionados a um público geral, como jornais, revistas e portais da internet. Há também publicações voltadas para leitores de perfil mais específico, que buscam resenhas sobre determinado assunto, como quadrinhos, cinema, exposições ou música. O perfil dos leitores de resenhas varia tanto quanto as obras resenhadas. No entanto, todos desejam encontrar não só uma descrição de uma determinada produção cultural, mas também uma avaliação do autor sobre sua qualidade. A função de caracterizar de forma reduzida uma obra e ainda apresentar sobre ela uma opinião sustentada por argumentos fica evidente na estrutura das resenhas. O título e o subtítulo representam o primeiro contato do leitor com o texto, informando-o sobre seu tema. O subtítulo pode até adiantar algum juízo de valor sobre a obra avaliada. O nome do autor da resenha pode aparecer tanto no final quanto no começo do texto. No primeiro parágrafo, a autora introduz informações básicas sobre a obra, bem como o contexto em que ela se insere.
No segundo parágrafo, é apresentada uma descrição resumida do filme. No entanto, o aspecto descritivo não se limita ao início do texto, surgindo algumas vezes em passagens posteriores. Os juízos de valor, que neste caso permeiam todo o texto, podem qualificar os atores negativamente ou positivamente, a direção do filme, o enredo e até mesmo questões técnicas, como cinegrafia e trilha sonora. Os juízos de valor apresentados devem vir acompanhados de argumentos que os sustentem. Sua validade deve ser demonstrada para os leitores da resenha. Na conclusão de uma resenha, geralmente há uma reafirmação de toda a avaliação feita pelo autor do texto. A linguagem usada nesse tipo de texto deve sempre se adequar ao público a que ele se destina. Resenhas publicadas em blogs ou destinadas especificamente a jovens podem apresentar uma linguagem mais coloquial para aproximar o texto do público leitor. Já em jornais e revistas de grande circulação, com público-alvo de perfil mais geral, o texto assume um tom mais formal. Em ambos os casos, é frequente o uso de adjetivos valorativos.